Olá, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza parte 2. Você que ainda não curtiu a parte 1 do Estatuto dos Servidores, acesse nossa playlist e fique atualizado. Bons estudos a todos. Foco na missão. Título 5º, da Previdência e da Assistência. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 130. O município assegurará a manutenção de um sistema de previdência e assistência que, dentre outros, preste os seguintes benefícios ao servidor e à sua família. Inciso 1. Aposentadoria. Incisos 2, 3 e 4. Revogado pela Lei nº 8.814/2003. Inciso 5. Pensão. Inciso 6. Assistência médica, odontológica e hospitalar. Incisos 7 e 8. Revogado pela Lei nº 8.814/2003. Parágrafo único. Os benefícios e serviços serão concedidos, nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 131. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará a devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação cabível. Capítulo 2º, da Aposentadoria. Seção 1ª, das disposições preliminares. Artigo 132. O servidor será aposentado, inciso 1, por invalidez permanente. Inciso 2. Compulsoriamente. Inciso 3. Voluntariamente. Artigo 133. A proporcionalidade dos proventos da aposentadoria, com base no tempo de serviço, obedecerá sempre aos seguintes percentuais sobre o vencimento do cargo. Inciso 1. Até 10 anos de tempo de serviço, 50%. Inciso 2. De mais de 10 anos até 15 anos de tempo de serviço, 60%. Inciso 3. De mais de 15 até 20 anos de tempo de serviço, 70%. Inciso 4. De mais de 20 anos até 25 anos de tempo de serviço, 80%. Inciso 5. De mais de 25 e menos de 30 e 35 anos, conforme o caso, 90%. Parágrafo único. O resultado da aplicação da proporcionalidade, na forma prevista no caput deste artigo, constituirá parte fixa dos proventos do inativo, a que se acrescentarão as vantagens pecuniárias que deverão integrá-los. Artigo 134. O servidor que contar tempo de serviço igual ou superior ao fixado para aposentadoria voluntária com proventos integrais, ou aos 70 anos de idade, aposentar-se-á com as vantagens do cargo em comissão, em cujo exercício se encontrar, desde que haja ocupado durante 5 anos ininterruptamente ou 7 anos consecutivos ou não. Parágrafo único. O servidor beneficiado pelo disposto neste artigo poderá optar pela maior representação dos cargos em comissão exercidos, e no qual tenha permanecido por um período mínimo de 12 meses. Artigo 135. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Seção 2ª, da aposentadoria por invalidez. Artigo 136. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando: inciso 1. Decorrer de acidente em serviço. Inciso 2. Por moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, inclusive, alínea A, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira ou redução de vista que lhe seja praticamente equivalente. Alínea B, quando acometido de hamseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondite gorosa e anquilosante, epilepsia vera, nefropatia grave e estados avançados de Paget, osteite deformante, e síndrome da imunodeficiência adquirida. Parágrafo 1º. Entende-se por acidente em serviço todo aquele que, acarretando dano físico ou mental para o servidor, ocorra em razão do desempenho do cargo, ainda que fora da sede, ou durante o período de trânsito, inclusive no deslocamento de casa para o trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se também acidente em serviço, para efeito desta lei, agressão sofrida e não provocada pelo servidor, em decorrência do desempenho do cargo, ainda que fora do local de trabalho. Parágrafo 3º. Entende-se por doença profissional a que decorrer das condições de serviço de fato nele ocorridas, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a precisa caracterização. Parágrafo 4º. A prova de acidentes será feita em processo especial,
no prazo de 10 dias, prorrogáveis quando as circunstâncias o exigirem, sob pena de suspensão de quem omitir ou retardar providências. Parágrafo 5º. Nos demais casos, os proventos de aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de serviço, na forma prevista pelo artigo 133 deste Estatuto. Seção 3ª. Da aposentadoria compulsória. Artigo 137. O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo único. O retardamento do ato que declarar a aposentadoria compulsória não impedirá que o servidor se afaste do exercício de seu cargo ou função no dia imediato ao que atingir a idade limite. Seção 4ª. Da aposentadoria voluntária. Artigo 138. O servidor será aposentado voluntariamente, inciso 1 aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 de mulher, com proventos integrais, inciso 2 aos 30 anos de efetivo exercício em função de magistério, se professor, e 25 se professora, com proventos integrais, e inciso 3 aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo, inciso 4 aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo único. O servidor que requerer aposentadoria nos termos deste artigo, poderá afastar-se do exercício de seu cargo ou função após decorridos 60 dias da data da postulação, mediante expedição de documento fornecido pelo órgão, comprobatório de que o servidor implementou o tempo de serviço necessário à aposentadoria. Capítulo 3º. Do salário-família. Artigo 139 ao 144, revogados pela Lei nº 814/2003. Capítulo 4º. Do auxílio-natalidade. Artigos 145 e 146. Revogado pela Lei nº 814/2003. Capítulo 5º. Do auxílio funeral. Artigo 147 ao 149. Revogado pela Lei nº 814/2003. Capítulo 6º. Da pensão. O regime previdenciário dos servidores públicos municipais ocupantes de cargos efetivos, previfor, e atualmente disciplinado na Lei nº 9.103/2006. Artigo 150. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente, até o limite fixado em lei, ao da respectiva remuneração ou proventos. Artigo 151. As pensões distinguem-se quanto à natureza em vitalícia e temporária. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem extinguir-se ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário. Artigo 152. São beneficiários das pensões: inciso 1. Vitalícia. Alínea A. Cônjuge. Alínea B. A pessoa separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia. Alínea C. A companheira que comprove convivência há 5 anos ou que tenha filho em comum com o servidor. Alínea D. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica ao servidor. Alínea I. A pessoa designada maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência que viva sob a dependência econômica do servidor. Inciso 2. Temporária. Alínea A. Os filhos de qualquer condição, ou enteados até 21 anos de idade, ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Alínea B. O menor sob a guarda ou tutela até 21 anos de idade. Alínea C. O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 anos, e o inválido que comprove dependência econômica ao servidor. Alínea D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 anos, ou inválida. Artigo 153. Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Artigo 154. Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada, em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Artigo 155. Ocorrendo habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem. Artigo 156. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.
Artigo 157. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor ou inativo, nos seguintes casos. Inciso 1. Declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. Inciso 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio, ou acidente não caracterizado como em serviço. E inciso 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo. Artigo 158. A pensão será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o eventual reaparecimento do servidor. Artigo 159. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1. O seu falecimento. Inciso 2. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3. A cessação de invalidez em se tratando de beneficiário inválido. Inciso 4. A maioridade de filho, irmão, órfão ou pessoa designada aos 21 anos de idade. Inciso 5. A acumulação de pensão na forma do artigo 163. Inciso 6. A renúncia expressa. Artigo 160. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá. Inciso 1. Da pensão vitalícia para os remanescentes desta ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente de pensão vitalícia. Inciso 2. Da pensão temporária para os co-beneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Artigo 161. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Artigo 162. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma proporção e condições dos reajustes dos vencimentos dos servidores em atividade. Artigo 163. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão, salvo a hipótese de 2. Pensões originárias de cargos ou empregos públicos constitucionalmente acumuláveis. Capítulo 7º, do pecúlio. Artigos 164 e 165, revogado pela Lei nº 814/2003. Título 6º, do regime disciplinar. Capítulo 1º, das faltas ao serviço. Artigo 166. Nenhum servidor poderá faltar ao serviço sem causa justificada, sob pena de ter descontados dos seus vencimentos os dias de ausência. Parágrafo único. Considera-se causa justificada o fato que por natureza e circunstância, possa razoavelmente constituir escusa do comportamento. Artigo 167. O servidor que faltar ao serviço fica obrigado a justificar a falta, por escrito, ao chefe imediato, no primeiro dia em que comparecer ao trabalho. Parágrafo 1º. Não poderão ser justificadas as faltas que excederem de 20 por ano, obedecido o limite de 3 ao mês. Parágrafo 2º. O chefe imediato do servidor decidirá sobre a justificação das faltas, até o máximo de 10 por ano. A justificação das que excederem a esse número até o limite de 20 será submetida, devidamente informada por essa autoridade, à decisão do seu superior hierárquico, no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Para a justificação de faltas, poderão ser exigidas provas do motivo alegado pelo servidor. Parágrafo 4º. A autoridade competente decidirá sobre a justificação no prazo de 5 dias, cabendo recurso para a autoridade superior, quando indeferido o pedido. Parágrafo 5º. Deferido o pedido de justificação da falta, será o requerimento encaminhado ao órgão de pessoal para as devidas providências. Capítulo 2º. Das proibições. Artigo 168. Ao servidor é proibido: inciso 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato. Inciso 2. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Inciso 3. Recusar fé a documentos públicos. Inciso 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Inciso 5. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral. Inciso 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos que sejam da sua competência ou de seu subordinado. Inciso 7. Compelir ou aliciar outro servidor no sentido de filiação à associação profissional ou sindical, ou a partido político. Inciso 8. Manter, sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Inciso 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Inciso 10. Exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comandatário.
Inciso 11. Participar de gerência de administração de empresa privada e, nessas condições, transacionar com o Estado. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Inciso 13. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Inciso 14. Proceder de forma desidiosa. Inciso 15. Cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitórias. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Inciso 17. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo e com o horário de trabalho. Inciso 18. Acumular cargos, funções e empregos públicos nos termos da Constituição Federal. Parágrafo único. Verificada em processo administrativo a acumulação ilícita, desde que seja comprovada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos e, se não o fizer dentro de 15 dias, será exonerado de qualquer deles, a critério da administração. Capítulo 3º. Das responsabilidades. Artigo 169. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 170. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou terceiros. Parágrafo único. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá ao servidor perante a Fazenda Municipal em ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa. Artigo 171. A responsabilidade penal abrange os critérios e contravenções imputadas ao servidor, nesta qualidade. Artigo 172. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 173. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 174. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que neguem a existência do fato ou sua autoria. Capítulo 4. Das penalidades. Artigo 175. São penalidades disciplinares. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Suspensão. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5. Destituição de cargo em comissão. Artigo 176. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela proverem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Artigo 177. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibições constantes do artigo 168. Incisos 1 a 9, e de inobservância de dever funcional previsto nesta lei, regulamento ou normas internas. Artigo 178. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia da remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Artigo 179. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Artigo 180. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Insubordinação grave em serviço. Inciso 6. Ofensa física, em serviço, a servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 7. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 8. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 9. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 10. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 168. Inciso 11. Transgressão do artigo 168. Incisos 10 a 15. Artigo 181. Entende-se por abandono de cargo a deliberada ausência ao serviço, sem justa causa, por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 182. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço,
sem causa justificada, por 60 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 183. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 184. As penalidades disciplinares serão aplicadas: inciso 1. Pelo prefeito, presidente da Câmara ou dirigente superior de autarquias ou fundações, as de demissão, cassação de disponibilidade e aposentadoria. Inciso 2. Pelo secretário municipal ou autoridade equivalente, a de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3. A aplicação das penas de advertência e suspensão até 30 dias é da competência de todas as autoridades administrativas em relação a seus subordinados. Inciso 4. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo de carreira. Artigo 185. A ação disciplinar prescreverá: inciso 1. Em 5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade de destituição de cargo em comissão. Inciso 2. Em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o ilícito foi praticado. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição. Parágrafo 4º. Suspenso o curso da prescrição, este recomeçará a ocorrer, pelo prazo restante, a partir do dia em que cessar a suspensão. Parágrafo 5º. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. Título 7º. Do processo administrativo disciplinar. Capítulo 1º. Das disposições preliminares. Artigo 186. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Artigo 187. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Artigo 188. Ao ato que cominar sanção precederá sempre procedimento disciplinar, assegurado ao servidor ampla defesa, nos termos desta lei, sob pena de nulidade da cominação imposta. Artigo 189. A autoridade que determinar a instauração da sindicância terá prazo nunca inferior a 30 dias, para sua conclusão, prorrogáveis até o máximo de 15 dias, à vista da representação motivada do sindicante. Artigo 190. Da sindicância instaurada pela autoridade poderá resultar: inciso 1. Arquivamento do processo. Inciso 2. Abertura de inquérito administrativo. Artigo 191. A sindicância será aberta por portaria, em que se indique seu objeto e um servidor ou comissão de servidores, para realizá-la. Parágrafo 1º. Quando a sindicância for realizada apenas por um sindicante, este designará outro servidor para secretariar os trabalhos mediante a aprovação do superior hierárquico. Parágrafo 2º. O processo de sindicância será sumário, feitas as diligências necessárias à apuração das irregularidades de ouvido o indiciado e todas as pessoas envolvidas nos fatos, bem como peritos e técnicos necessários ao esclarecimento de questões especializadas. Capítulo 2º. Do processo disciplinar. Artigo 192. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 193. O processo disciplinar será conduzido por comissão de inquérito composta de servidores designados pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente e secretário. Parágrafo único. Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Artigo 194. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração, sem prejuízo do direito de defesa do indiciado. Seção 1ª. Do inquérito. Artigo 195. O inquérito administrativo será contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos em direito. Artigo 196. O relatório da sindicância integrará o inquérito administrativo,
como peça informativa da instrução do processo. Parágrafo único. Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática de crime, a autoridade competente oficiará a autoridade policial, para abertura do inquérito, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 197. O prazo para a conclusão do inquérito não excederá 60 dias úteis, contados da data de publicação do ato que constituirá a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo único. Sob pena de nulidade, as reuniões e as diligências realizadas pela comissão de inquérito serão consignadas em atas. Artigo 198. Na fase do inquérito a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 199. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo, pessoalmente ou por intermédio de advogado, arrolar e requerir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Artigo 200. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandato será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação dia e hora marcados para inquirição. Artigo 201. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirme, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. Artigo 202. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 200 e 201. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O defensor do acusado poderá assistir ao interrogatório bem como à inquirição das testemunhas, podendo reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 203. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele será submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 204. Tipificada a infração disciplinar será elaborada a peça de instrução do processo com a indicação do servidor. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado, pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente no mandado de citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo servidor encarregado da diligência. Artigo 205. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 206. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 207. Considerar-se-á rével o indiciado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por despacho nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado rével, a autoridade instauradora do processo designará um defensor dativo, que deverá ser um advogado. Artigo 208. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso,
onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 209. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Artigo 210. Aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras contidas nos Códigos de Processo Civil e Penal. Seção 2ª. Do julgamento. Artigo 211. No prazo de 60 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a de demissão ou cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade, o julgamento caberá ao prefeito, presidente da Câmara Municipal, ou ao dirigente superior de autarquia ou fundação. Artigo 212. O julgamento acatará o relatório da comissão de inquérito, salvo quando contraditórias as provas dos autos. Parágrafo único. Quando do relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la, ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 213. Verifica-se a existência de vício insanável. A autoridade julgadora declarará a nulidade do processo ou de atos do processo e ordenará a constituição de outra comissão, para instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 185, parágrafo 2º será responsabilizada na forma do capítulo 4º, do título 6º, desta lei. Artigo 214. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 215. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando o traslado repartição. Artigo 216. O servidor que responde a processo disciplinar só poderá ser exonerado, a pedido, do cargo, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada. Seção 3ª. Da revisão do processo. Artigo 217. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 218. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 219. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário. Artigo 220. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário municipal ou à autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Recebida a petição, o dirigente do órgão ou entidade providenciará a constituição da comissão, na forma prevista no artigo 193 desta lei. Artigo 221. A revisão correrá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 222. A comissão revisora terá até 60 dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 223. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão de inquérito. Artigo 224. O julgamento caberá, inciso 1, ao prefeito, presidente da Câmara Municipal ou dirigente superior da autarquia ou fundação,
Quando do processo revisto houver resultado pena de demissão ou cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Inciso 2. Ao secretário municipal ou autoridade equivalente, quando houver resultado penalidade de suspensão ou de advertência. Inciso 3. Autoridade responsável pela designação quando a penalidade for destituição de cargo em comissão. Parágrafo 1º. O prazo para julgamento será de até 60 dias contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Parágrafo 2º. Concluídas as diligências, será renovado o prazo para julgamento. Artigo 225. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos atingidos, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, hipótese em que ocorrerá apenas a conversão da penalidade em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Título 8º. Capítulo único. Das disposições gerais transitórias. Artigo 226. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro, e nesta data, considerado ponto facultativo, far-se-á a outorga do título de servidor padrão municipal, a ser regulamentado em lei. Artigo 227. O servidor é dispensado do expediente de trabalho no dia do seu aniversário natalício, sem prejuízo da sua remuneração. Artigo 228. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei, salvo exceções expressamente previstas. Parágrafo único. Na contagem dos prazos, salvo disposições em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o dia do vencimento, se esse dia cair em véspera de feriado, sexta-feira, sábado, domingo, feriado ou dia de ponto facultativo. O prazo considera-se prorrogado até o primeiro dia útil. Artigo 229. O regime jurídico decorrente desta lei é igualmente aplicável aos servidores que, por força do que dispõe a Lei Complementar nº 02, de 17 de setembro de 1990, exerçam funções da parte especial do quadro de cada órgão da administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 230. Ficam mantidas as atuais jornadas de trabalho dos servidores da administração direta, autarquia e fundacional. Artigo 231. São isentos de taxas ou emolumentos os requerimentos, certidões e outros papéis que, na ordem administrativa, interessar ao servidor público municipal ativo e ao inativo. Artigo 232. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo e legislativo, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de cargos e carreiras. Inciso 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2. Concessão de medalhas, diploma e honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 233. O prefeito, o presidente da Câmara e o dirigente superior de autarquia e fundação poderão delegar a seus auxiliares as atribuições que lhes são cometidas por esta lei, exceto as que impliquem punição de servidor. Artigo 234. As atuais funções gratificadas passam à categoria de cargos em comissão, convertendo-se automaticamente os valores das gratificações em gratificações de representação, mantida a simbologia vigente. Artigo 235. É assegurado o exercício de cargo comissionado de símbolo DAS2, ou DAS3, que esteja sendo exercido por servidor não ocupante de cargo efetivo ou função no município de Fortaleza, até a respectiva exoneração. Artigo 236. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias de cada órgão ou entidade, podendo ser suplementadas se insuficientes. Parágrafo único. Os efeitos financeiros, da aplicação desta lei, serão produzidos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei no Diário Oficial do Município. Artigo 237. O prefeito e o presidente da Câmara expedirão a regulamentação necessária à perfeita execução desta lei. Artigo 238. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas todas as disposições legais ou regulamentares que, implícita ou explicitamente, colidam com esta lei, especialmente a Lei nº 3.174, de 31 de dezembro de 1965. Com nova redação dada pela Lei nº 4.058, de 2 de outubro de 1972. Passo da Prefeitura Municipal de Fortaleza,
Em 27 de dezembro de 1990, Juraci Vieira de Magalhães, prefeito municipal. Finalmente encerramos nosso Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza. Lei número 6.794, de 27 de dezembro de 1990. Espero ter contribuído para os seus estudos. E não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook e canal no YouTube. Sua ajuda é essencial para o nosso crescimento. Concursos Brasil. A nossa meta é aprovar.